E Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá para mais uma live animadíssima com esse tema que eu amo de paixão. É muito bom falar sobre ser assertivo. Aliás, é um grande desafio falar sobre ser assertivo. Ei, gente, muito bom ter vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Agora, galera, a gente tem que falar um pouquinho sobre assertividade. E aí, quando a gente pensa em assertividade, a gente pensa na assertividade em qualquer situação, né? Ser assertivo indifere se é profissionalmente, se é dentro de casa, se é com a sua família, com seus amigos. É importante a gente ser assertivo, né? Quando melhor super do mundo. Obrigada por esse elogio. Eu adoro. Gente, quando a gente pensa em ser um líder assertivo, assim, vem algumas pessoas que são muito próximas de mim na cabeça. E aí, quando eu penso nessas pessoas, eu penso o que elas têm diferente para que elas sejam assertivas e outras pessoas não sejam assertivas, né? Então, a gente lembrar do que é ser assertivo é o primeiro passo. Quando a gente pensa em assertividade, é agir com segurança, é expressar segurança, expressar uma ação corporal que te deixe estável perante quem você está falando, né? E o corpo fala muito. E não é por menos que uma das minhas indicações é o corpo fala, né? Quando a gente pensa em qual é a nossa postura corporal para que a gente busque um caminho assertivo na nossa comunicação, é a base. O corpo, o tom de voz, o jeito que você olha para a pessoa, como que você se coloca para essa pessoa num momento de desafio. Tudo isso faz com que a gente seja mais ou menos assertivo no nosso ambiente. Qualquer um, volta a dizer, que a gente esteja inserido. E aí, a gente pensa que a comunicação assertiva, ela é uma das principais competências para um líder que queira se destacar em qualquer ambiente, qualquer um. Quando a gente pensa a assertividade nesse aspecto, a gente tem que pensar que um líder que vai se destacar, ele tem que ter uma característica assertiva. Se ele não tiver, ele pode até se destacar, mas talvez ele não se destaque com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta admiração, quanto se ele fosse uma pessoa assertiva. E aí existem alguns benefícios que a gente pode dizer assim, quando a gente pensa numa pessoa que realmente é assertiva no ambiente de trabalho. Como que ela se comunica no ambiente, como que ela transmite o recado, como que ela passa a autoconfiança para as pessoas que estão em volta dela, referente aos assuntos que ela estiver abordando, como que ela é escutada e como que ela fala para ser escutado, então isso é outra coisa. Ajudar a gerenciar as pessoas que estão em volta dela para que ela seja assertiva, então ela tem que saber gerenciar bem. Criar uma proximidade com quem está em volta, né? Pensar como que essa pessoa que está em volta de mim precisa de mim, isso é muito importante para você ter um benefício, né, dentro do ambiente que você está inserido. E dessa forma você consegue reduzir o estresse de todo mundo que está em volta de você. E quando você reduz o estresse, você cria uma série de coisas positivas aí, né? A gente consegue ter um ambiente com maior produtividade, um ambiente com maior fluxo, né? A gente consegue ter um ambiente com pessoas mais felizes,
mais dedicadas, mais animadas para toda a produção que a gente precisa ter. Então vamos lá. Dentro dessas características tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Algumas delas, comunicar-se bem, né? Ah, Raquel, você tem facilidade de comunicação, então para você é fácil. Tá, ok, eu tenho mesmo facilidade de comunicar. Eu posso falar para 10 mil pessoas que de verdade vai dar aquele friozinho na barriga, mas eu vou sair falando como se eu estivesse falando para uma pessoa. E aí, quando a gente pensa em se comunicar bem, não é só o falar bem para o outro que a gente tem que pensar, mas é o como falar com o outro. Você fala de uma maneira delicada, você fala de uma maneira singela, se precisar, você dá um abraço caloroso, se precisar, você conversa com essa pessoa de que maneira? Num formato mais humano ou num formato mais profissional. Então, uma comunicação assertiva tem que ter um quê de humanização. Você tem que ter um quê com um olhar assim de sentimento para aquela outra pessoa, né? Como que você olha para o outro é como o outro vai te ver também. Então, vamos supor que você veja que o outro não está feliz, que o outro está passando por alguma dificuldade. Coloque dentro do seu diálogo alguma coisa que possa acalentar o coração daquela pessoa, porque aí você é assertivo na sua comunicação. Outra coisa que você tem que pensar, como que você exerce a sua inteligência emocional. E aí a gente lembra do Daniel Goleman, que foi o último autor que eu falei com vocês para vocês conferirem algumas ideias que ele coloca. Então, quando a gente pensa na inteligência emocional, a gente pensa naquela inteligência em que você coloca dentro do que você vai falar o seu sentimento. Você não precisa ser aquela manteiga derretida, por exemplo. Você não precisa ser aquela pessoa que fica o tempo todo ali choramingando as dores da sua vida. Não é isso. Mas você precisa colocar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, porque o outro tem que entender que você é um ser humano, né? E isso é muito, muito importante. Quem aqui, quando vai conversar, usa na sua comunicação uma inteligência emocional, né? Como que você cuida do outro nesse sentido quando você está conversando com um outro? Me contem aqui enquanto eu vou falando das outras coisas. Quando a gente fala com o outro, a gente tem que ter atenção aos nossos gestos. E eu volto lá no corpo fala. Se eu tenho gestos que são muito chegando perto da pessoa, cutucando a pessoa, ou quando eu cruzo os braços para falar, quando eu coloco a mão e viro meio de lado e escuto a pessoa meio de lado, tudo isso demonstra o que você tem de interesse naquele diálogo. Então, se você tem interesse naquele diálogo, você vai estar falando com a pessoa com uns gestos que chamem a atenção da pessoa, olhando para a pessoa, direcionada para a pessoa e não meio de lado, né? Nem com os braços cruzados. Então, tudo isso vai mostrar que você quer ter aquela conversa com a pessoa. Isso é importante numa comunicação assertiva. Outra coisa que a gente tem que pensar na comunicação assertiva. O sentimento do discurso. Como que você tá ali nas suas palavras, né? Você põe que tipo de emoção no que você tá falando? Você coloca muita emoção, você coloca mais ou menos, ou você não põe nenhuma? Você é aquela pessoa assim que fala que não dá nem ânimo de te escutar. Quando você é uma pessoa que fala sem ânimo para que os outros te escutem, a pessoa que está lá do outro lado te ouvindo, ela perde o prazer em estar ali com você. E aí ela se desmotiva, ela não sente necessidade nenhuma de estar ali, muito menos de te escutar. Aí ela começa a pensar em outras coisas, ela não percebe aquilo que você está falando. Isso acontece muito em sala de aula, né? Para quem é professor, vocês vão entender muito bem. Quando a gente está falando um assunto de uma maneira que o aluno não se interessa, a primeira coisa que o aluno faz ou é deitar na carteira, ou é virar de lado para a aula, ou é começar a mexer em alguma coisa ali dentro das coisas, ou é fazer qualquer outra bagunça, que aí faz com que a gente perca totalmente a atenção. Então, a gente ter palavras que estejam ligadas ao sentimento de quem está escutando torna aquilo ali prazeroso para ser escutado.
Quando a gente entende, vamos colocar assim, a dor do outro, a dificuldade do outro, a gente consegue ter uma comunicação assertiva. E isso é importante tanto em sala de aula, quanto comigo, que sou coordenadora e tenho que lidar com os meus professores. Então vamos supor no meu papel, às vezes eu preciso dar um recado para um professor agora, principalmente nesse período remoto, várias planilhas que eles estão tendo que preencher por uma série de razões extremamente exaustivo, cansativo. A primeira coisa que eu falo na hora que eu vou falar das planilhas com eles é: eu sei o tanto que vocês estão cansados. Eu entendo isso. E aí eles conseguem me escutar com outro ouvido. Eles conseguem me escutar de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque eles estão entendendo que eu entendo a dor deles e as dificuldades deles. E isso é importante. Então, quando a gente vai falar com outro, a gente tem que entender, antes do que a gente for falar, quais são as dores que podem vir, para a gente saber exatamente o que a gente pode trabalhar ali para a coisa não ser tão exaustiva para quem estiver escutando. E aí a gente tem que saber executar o que a gente fala, né? É aquela velha história, não adianta eu falar se eu não fizer. Não tem jeito. Eu preciso ter dentro de tudo que eu falo a aplicabilidade. Então, se eu falo que você tem que ser uma pessoa competente, eu preciso ser competente para poder falar que você precisa ser. Se eu espero que você saiba ler muito bem, eu preciso ler e interpretar muito bem. E isso serve para qualquer assunto. E aí, quando a gente pensa nas situações todas de executar o nosso discurso, a gente tem que ficar atento a como que a gente precisa transmitir aquele discurso. Se eu preciso falar daquele discurso de uma maneira mais abrangente, menos abrangente, com um tom de voz mais afetivo, menos afetivo, e dessa forma a gente vai conseguindo criar esse elo entre todos nós. Olha só, temos alguns comentários aqui. O Ramon tá me falando que a maior barreira dele é o tom de voz. Mesmo quando ele precisa falar algumas coisas suaves, sai parecendo como se ele estivesse brigando. Ramon, para quem tem tom de voz muito forte, isso é uma dificuldade. O que eu te sugiro nesse momento? Quando você tiver que falar algo que seja num tom mais delicado, a primeira coisa que você precisa fazer é falar para a pessoa. E deixa claro isso para ela: olha, eu sei que o meu tom de voz parece que eu não estou sendo delicado, mas eu estou. Então você começa com essa frase com a pessoa e procura, dentro do volume linear do seu tom, que é altíssimo, abaixar um tom, né? Então vamos supor que você tenha... que você esteja extremamente cansado. Sabe quando a gente está cansado, que a gente fala mais murcho? Então tenta ouvir o seu tom de voz e gravar ele quando você está mais cansado, para você ver como o seu tom vai mudar. E aí, ouça inúmeras vezes o seu tom de voz, grave áudios e se mande, por exemplo, no WhatsApp, para você se reescutar e ver se você acha que o seu tom de voz está legal. E aí, se você acreditar que o seu tom de voz nesse sentido ficou legal, você tenta aplicar nos momentos que você precisa. Eu espero que você tenha conseguido entender desse jeito e me conta depois se deu certo. O Lucas está me perguntando aqui: perante a inteligência emocional, o ato de se desculpar é algo contraindicado? De jeito nenhum, Lucas, é super indicado. Não há problema nenhum em pedir desculpas e em dizer que você errou. Você não está deixando de ser assertivo quando você pede desculpas. Pelo contrário, você está mostrando que você é um ser humano, que você erra e que é possível errar e arrumar o erro. O problema, quando a gente deixa de ser assertivo em alguma ação, é quando eu erro, não me desculpo e não tento corrigir o meu erro. Aí sim, muito fraco. Aí a gente tá na hora indo pro abismo. Então, eu costumo fazer muito isso. Hoje aconteceu isso com um grupo de professores meus. Nós tínhamos uma reunião agendada hoje, 17 horas, os professores
do sexto ano tinham agendado comigo e eu não lembrei, galera. Eu tava tão entretida com a correria para live, com o lançamento do e-book e outras coisas que eu realmente esqueci, vocês acreditam? Aí, passou um pouco, eu tava olhando o meu WhatsApp e vi uma mensagem do pessoal lá do grupo: Raquel, você esqueceu? Eu falei: esqueci. Na hora eu mandei um áudio me desculpando, pedindo que eles, por favor, me colocassem a par de tudo que havia acontecido e se era necessário a gente remarcar alguma coisa. Isso é ser assertivo, né? É você ir lá e dizer: olha, isso aconteceu e acontece, vai acontecer. Somos seres humanos, nos cansamos, nos desgastamos e isso pode acontecer inúmeras vezes, pessoal, inúmeras, não é uma. O problema é a gente continuar no erro. Nesse caso meu, sabe qual foi o meu erro? Eu não anotei na minha agenda. Ontem à noite, quando definimos por esse horário, eu estava fazendo outras coisas e o meu erro foi não ter anotado na minha agenda. Se eu tivesse anotado, eu não teria esquecido. Aproveitando que eu fiz um parênteses, quem ainda não baixou o meu e-book, galera? Ensino híbrido para vocês aprenderem a ter aulas mais dinâmicas, mais assertivas nesse momento de mudança e de transição. Não deixem de baixar. Como que baixa? Lá no link da bio. Eu morro de rir que até um tempo atrás eu não sabia o que era o link da bio, gente. É aquele linkzinho que vem escrito embaixo da nossa descrição logo que a gente entra no Instagram. Aí a gente clica naquele link que parece um site e vai ser encaminhado direto para vocês poderem baixar o e-book. Ele está maravilhoso. Vocês devem baixar, devem compartilhar esse link para que outras pessoas possam ter o acesso, porque tá fantástico. E aí, a gente pensa numa coisa: quem gostaria de ter esse book impresso direto na casa de vocês, levado direitinho lá para vocês? A gente vai fazer um sorteio de uma mentoria minha, 1 mês de mentoria para vocês, para aquela pessoa que for sorteada. Hoje à noite vai estar lá disponível já no Instagram. E aí vocês vão ter a oportunidade de ter uma mentoria de 30 dias comigo, com acompanhamento diário, 4 aulas gratuitas, tudo embutido dentro disso, mais uma série de coisas que eu vou colocar lá para vocês. E aí, vamos continuar falando. Outro ponto importante é respeitar as pessoas. Nesse exemplo que eu dei de que eu esqueci, eu desrespeitei os meus colegas de trabalho, né? Eu não estava presente na reunião, isso é um desrespeito tremendo, tremendo. E eu tentei, né, contornar dizendo que o que precisar, eu estarei disposta a auxiliar no que for preciso. Né? Isso é uma maneira da gente contornar o nosso erro. E aí o respeito não é só isso. O respeito é aquela forma de você ser gentil, educado com quem você está conversando e ter esse retorno. Né? Quando a gente é discordado, quando a gente tem uma pessoa que discorda da gente, por exemplo, é super difícil a gente se manter na linha, concorda? Então, quando as ideias não batem, é dificílimo a gente manter um eixo ali. E isso é um grande diferencial para quem é assertivo, porque eu escuto de forma imparcial e tento, dentro daquela imparcialidade, encontrar uma solução possível para uma opinião que discorde da outra. Eu não preciso concordar com tudo que todo mundo me fala, mas eu preciso respeitar o que todo mundo pensa. Tenho inúmeras pessoas dentro do ambiente de trabalho meu que discordam extremamente da que eu lido com a coordenação pedagógica. E por várias vezes já tentaram ter embate comigo, mas não conseguem. Não conseguem ter embate. Porque na hora que a pessoa começa a bater de frente comigo, eu não permito. Né? Eu mostro para aquela pessoa que eu não tô ali a fim de debater com ela, eu não tô a fim de brigar com ela. Pelo contrário, eu tô ali para me unir a ela e fazer daquele momento um momento assertivo, um momento neutro, um momento em que a gente consiga colocar as nossas opiniões e ouvir a dos outros.
Uma coisa que a gente tem feito na escola que a gente trabalha, a gente começou tem mais ou menos uns 15 dias e tá dando certo, a gente tem mandado enquetes constantes para os nossos professores, para a gente ouvi-los de maneira respeitosa e com tempo, porque muitas vezes não dá tempo da gente escutar a todos, né? Quem sente isso no ambiente de trabalho, fala aqui comigo. Então, quando a gente está conversando e a gente quer atingir a assertividade dentro do diálogo, nada melhor do que a gente ter um diálogo aberto, franco, né? Que a gente possa dizer, olha, eu tô aqui para te escutar também, para te apoiar em tudo que for possível e preciso. É evidente que vão ter coisas dentro de uma gestão que a gente não vai poder abrir mão, né? A gente tem regras a serem seguidas que muitas vezes vêm muito acima da gente, no nosso caso, por exemplo, da Secretaria de Educação, e que a gente tem que seguir aquilo ali, né? Mas a gente pode criar um ambiente em que a escuta seja uma escuta gostosa, uma escuta tranquila, uma escuta aberta. Quem discorda de mim, me conta aqui. Me conta, levanta o dedo. E outra coisa importante é a gente saber lidar com as situações conflituosas. E isso dentro das escolas a gente passa muito, né, gente? Professores que não concordam com a gestão que não concorda com os professores, os pais que vão bater de frente o tempo todo com a gente. Então, muitas coisas a gente tem que pensar quando a gente pensa em soluções dificultosas. E sabe uma delas qualquer? Criatividade. Como resolver problemas sendo criativo? Isso aí. Porque quando a gente usa a criatividade, pessoal, a gente pensa no como resolver aquele conflito, de que forma, qual é realmente a situação daquele conflito, né? Vou dar um exemplo. Houve uma briga dentro de sala. Como que eu posso resolver essa briga? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar antes de querer colocar um culpado dentro dessa briga é entender por que a briga aconteceu. Primeira coisa. Depois que eu entendo por que a briga aconteceu, eu consigo entender várias outras coisas. E aí a gente consegue julgar sem colocar o sentimento e sem encontrar um culpado. Porque a ideia não é encontrar um culpado. A ideia é a gente conseguir criar uma solução para o problema. Se um está errado ou o outro está errado, aí é o de menos. Às vezes os dois são errados, né? E eu costumo dizer que quando há um conflito, ambos erram. Não tem jeito de um conflito, um dos dois estar certo. Porque se eu entrei no conflito, em algum momento eu errei. Né? Vamos pensar uma relação de marido e mulher. Tem uma discussão entre o casal. Aí, na discussão, só um fala. O outro tá só escutando de forma neutra, sem achar ruim, sem fazer cara feia, sem nada, né? Então, quando isso acontece, um deles está tentando ser assertivo. Mas em algum momento ele pisa no calo ali, ou ela, na hora a outra pessoa quer bater de frente. E aí, muitas vezes a gente não sabe pedir desculpas, né? A Isabel tá aqui me dizendo que tem facilidade em pedir desculpas. Isso é maravilhoso. A gente ter facilidade em se desculpar quando a gente erra é muito bom, muito mesmo. Então, assim, a gente tem que saber perdoar para que a gente seja assertivo em todos os aspectos. Se em algum momento da vida a gente não sabe perdoar, algo está sendo bloqueado. E aí a gente deixa de ser assertivo em um dos pontos que é muito importante. Outra dica que a gente tem que pensar para a gente ser assertivo é como que você olha à sua volta. Você tem um olhar dinâmico? Eu brinco, e quem trabalhava comigo e ainda trabalha sabe disso, que eu consigo escutar de um lado e do outro. Então, às vezes, tem uma pessoa falando comigo aqui do lado direito e a outra tá falando de outro assunto nada a ver do lado esquerdo. Eu consigo escutar os dois, é uma loucura, e às vezes eu opino nos dois. E aí as pessoas acham que eu não tô concentrando em nenhum dos dois, e eu tô. Só que isso não é uma boa pedida. A boa pedida é que eu escute uma pessoa só, e se a outra estiver falando um assunto que eu preciso prestar atenção, que eu peça 1 minuto para aquela pessoa e que em seguida eu volte a escutá-la. Porque aí a gente não tem problema em ver que o outro está sentindo acolhido no diálogo, né? Isso é fundamental. Que o outro perceba que você está ali com uma escuta cuidadosa.
né? Quem aqui sente muitas vezes que não tem uma escuta cuidadosa do outro? A gente sente isso muito com o aluno, né, gente? Assim, quando a gente está em sala com 30, 40 alunos, muitos não nos escutam com uma escuta assertiva. E aí, sabe uma dica que eu dou para vocês? Ensinar a eles a serem assertivos, ensinar a eles a escutar e serem escutados, porque isso pode ser aprendido. Assim como você consegue aprender se você quiser, o seu aluno consegue também, o seu professor consegue também, o seu gestor consegue também, todos conseguem, a gente só precisa ter atenção a isso. Uma coisa fundamental que eu adoro falar é que você precisa perceber quanto tempo você está falando. Porque se você fala muito, isso em todas as minhas lives eu já falei, para quem tem me acompanhado sabe disso, quando a gente fala por longos períodos sem a gente conversar com o outro, isso é muito cansativo, vocês não acham? Então, me conta, quando você está escutando uma pessoa por mais de 15, 20 minutos, você não fica cansado? Eu fico. Eu fico muito cansada porque eu começo a prestar atenção em outras coisas que não têm relação. E aí a gente precisa lembrar que quando a gente está falando, a gente precisa, nessa conversa, ter uma escuta também. Então a gente dá uma paradinha, conversa com o outro, fala com o outro, pergunta, e aí, você tá gostando? Me contem aqui, vocês estão gostando? Estão gostando do que eu estou falando? Vocês acham que é por aí mesmo? Vocês acham que desse jeito a gente consegue ter uma escuta e uma fala mais assertiva? Me contem, por favor. Ah, sim, né? Pois é. Também acho, gente. Realmente, quando a gente tem essa escuta assertiva, a gente atinge muito mais pessoas, muito mesmo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem 3 tipos de comunicação. A comunicação não verbal, Érica, Cristina, Fortunata, Brenda, Juliana, que bom que vocês acham isso, gente, que bom que vocês concordam comigo. Quando a gente pensa, né, dentro da comunicação, que a gente tem 3 tipos, a não verbal, a verbal e a paraverbal, a gente lembra de algumas coisas importantes. Vamos lá. Quando a gente pensa na comunicação não verbal, é aquela do nosso corpo. É como que o meu corpo está reagindo às informações que eu estou recebendo. Eu sempre falo nas reuniões pedagógicas que eu executo que o corpo do meu professor está me mostrando que aquilo ali não é o que ele gostaria de estar escutando. E outra coisa que a gente percebe muito que a pessoa não está gostando do que a gente fala é quando eles estão ali no celular, né? Isso mostra que a pessoa não tá nem aí para o que você tá falando. Então você precisa ou mudar a sua forma de falar ou criar uma forma de falar que chame um pouco mais atenção. Sabe qual que é uma boa dica? Começar as suas reuniões com dinâmicas. E dinâmicas que você precise falar o mínimo possível. E aí, quando você fala o mínimo possível, aquela pessoa já começa ali no gás, falando, pô, essa mulher tem a manha. Nossa, essa mulher tem a manha, eu vou prestar atenção no que ela tá falando, sabe por quê? Porque ela pegou no meu calinho e esse calinho meu tá doendo, então eu vou prestar atenção. E aí você passa de uma comunicação não verbal para a verbal. E aí você consegue falar com adrenalina, com motivação, com agito, se movimentando, isso é importante, nunca falar parado. Se movimenta braço, movimenta corpo, movimenta cabeça. A entonação da voz dá uma elevada em alguns momentos, dá umas gargalhadas, faz umas brincadeiras, interage na comunicação verbal. Porque aí você observa que a pessoa que está ali do outro lado está afim de escutar. Por quê? Porque está sendo divertido, não está sendo monótono. Então, quando você fala com um vocabulário que chama a atenção do outro, aquilo se torna muito mais interessante. O mesmo serve para a sala de aula. Se você começar a ter, quando a gente retornar para o presencial, umas dinâmicas com os alunos de vocês, ou então dá uma chegada lá no livro, no ensino híbrido, no e-book que eu disponibilizei para vocês. Olha as
coisas que vocês podem fazer com os meninos, as aulas que vocês podem dar para eles. Vocês vão conseguir atingir os meninos de forma mais assertiva, né? Então, presta atenção nos gestos para você saber se o que você está falando tá legal ou não. E aí a gente entra na paraverbal, que é a observação da forma falada. Então, é aquilo que o Ramon comentou ali. Eu não consigo muitas vezes ter um tom de voz calmo, sereno. Então, buscar no seu tom de voz o que você quer transmitir para o seu ouvinte. Como que você pode motivar o seu ouvinte para que o seu tom de voz seja um tom de voz alegre, feliz, irritante, mal-humorado, bravo, né? E aí, com isso, você consegue atingir de uma maneira melhor. Se você tem um tom de voz sempre muito igual, aquilo gera um incômodo em quem está te escutando. Se você dá umas osciladas no tom, uma baixada, uma aumentada, dá uma gargalhada, a pessoa percebe melhor, tá? E aí eu vou em algumas características do não verbal para vocês entenderem o que eu tô falando. Então vamos lá. É quando você dá aquele gesto firme, tipo, galera, e aí? Um gesto firme. Quando você tem uma postura erguida, que você não tá falando assim para aquela pessoa ou cabisbaixa. Quando você tá com as suas mãos soltas, então, muitas vezes, quando você vai falar para muita gente, você tem um pouco mais de vergonha, dá uma movimentada na mão, solta o corpo, chacoalha, movimenta, que aí você vai começar, ó, fiquei descabelada até, ó, que aí você vai ter mais prazer no seu tom de voz, ele vai sair de uma maneira mais fluida, mais prazerosa, mais gostosa. O comportamento verbal é aquela história de você falar assim, eu acho. Sabe o que eu acho? Eu acho. Esse achismo te mostra um comportamento que não é assertivo. Então, um comportamento assertivo é quando você fala assim, eu penso que, eu acredito que, eu sinto que, façamos dessa forma, podemos obter o resultado de tal maneira, e aí assim você está alcançando um comportamento verbal assertivo. Deu para me entender? Quem aqui ama falar eu acho? Me conta. É muito mania da gente, principalmente o mineiro. Eu que morei muitos anos em São Paulo, percebo que em São Paulo a gente fala muito, mas muito, infinitamente menos. Mas os mineiros, a gente tem o dom de falar eu acho. É quase que um sou. Ô sou, sabe? Sabe aquele trem, sou? Isso daí a gente transmite que a gente tá ali falando de uma forma que não é assertivo. Então quer ser assertivo? Penso que, sinto que, façamos assim. Acreditamos que pode ser dessa forma, que aí você vai ser assertivo. Eu acho, uai. Pois é, Ângela, eu também acho, uai. Muito bom, muito bom. E o comportamento paraverbal é quando você regula o seu tom de voz para quem está te escutando, né? Então, se aquela pessoa que está me escutando está muito perto de mim, eu não preciso falar gritando. E aqui em casa, vira e mexe, as pessoas falam comigo, fala mais baixo, você está gritando. Por quê? Porque o meu tom de voz é muito alto, né? Quem dá aula sabe disso, a gente costuma falar com um tom de voz muito alto. Então, tente medir o seu tom de voz de acordo com o que está em volta de você. Se você precisa aumentar, diminuir, dar um tom mais sério, mais descontraído, né? E falar de forma fluida. Falar de maneira que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Abrir a boca para falar. Não é falar de boca fechada, né? Com ovo na boca, ela não é tão bem compreendida quanto a pessoa que abre a boca para falar. E aí o abrir é abrir mesmo. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu falo abrindo a boca mesmo, né? Então assim, essa fala deixa a minha dicção muito mais audível do que uma voz fechada, né? Então a pessoa que fala com a boca fechada não é compreendida direito. Então, Brenda, não é só você que fala alto em casa não, minha filha. Todos nós que somos da área da educação, raros os que falam baixo dentro de casa. Aqui dentro da live eu acho que tem uma pessoa que fala um pouco mais baixo que a gente, que é a Isabel. Me conta aqui.
se você fala mais baixo ou não. E a gente tem que saber respeitar os silêncios na paraverbal. Então, aquele momento que a gente fala assim, gente, vamos pensar, é fazer silêncio, né? E se eu estou escutando, também escutar fazendo silêncio. E ter um tom agradável de voz, né? Aquele tom gostoso que a pessoa fala, nossa, como é bom te escutar, como é bom escutar você falando comigo, né? Algumas pessoas já têm me mandado mensagem aqui no canal falando, Raquel, eu adoro escutar você falando, porque o seu tom de voz é uma delícia. Gente, eu não me escuto com esse tom de voz gostoso, acreditem, mas é importante a gente saber usar o tom de voz. Ó, a Roberta tá falando aqui que a entonação da voz pode despertar ou dispensar o interesse de quem nos escuta. Não é verdade, Rô? Coberta de razão. Se a gente usa um tom de voz muito para baixo, muito borocochô, péssimo, ninguém vai querer nos escutar, né? Então é muito importante a gente ter esse tom de voz, né? Muito, muito importante. Galera, e aí, algumas pessoas, a gente já tá chegando no fim da live, já são 8h30, para quem sabe, eu fico de 30 a 40 minutos no máximo numa live, mas ainda tinha muita coisa que eu poderia falar aqui, né? Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu vou postar exemplos para vocês durante o resto dessa semana, para vocês terem lá e saber, né? Outra coisa que eu não quero deixar de falar de jeito nenhum são umas dicasinhas para você ser mais assertivo, tá? Lembre-se que você precisa ser direto na sua mensagem, não enrola para falar, gente, ó. Não é correr para falar, mas também não é fazer aquele discurso de 50 horas, com aquele monte de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Quem participa das minhas reuniões na nossa escola sabe que eu sempre busco ser o mais dinâmica possível, o mais breve possível, o mais rápida possível, porque desse jeito eu sei que vocês vão prestar mais atenção em mim. Quando a gente começa com muito blá blá blá, o trem desanda, não dá certo. Outra coisa, mantenha a calma. Mesmo que você perceba que quem tá lá do seu lado não tá calmo, você precisa estar calmo, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo falar em público, eu fico muito nervoso, muito ansioso. Pensa que você não tá falando em público, coloca um ponto fixo, igual uma câmera. Aqui, ó, eu fico olhando pra câmera. Coloca um ponto fixo lá e olha para esse ponto se você não consegue olhar para o resto do pessoal. Aos poucos você vai se soltando e vai conseguindo falar melhor. Isso serve para quem é professor também e tem dificuldade de falar com alunos bagunçando. Se ele estiver bagunçando é porque a sua aula não está interessante, então vai procurando mudar isso daí, tá? Outra dica, expressa os seus desejos. O mostrar aquilo que você gosta, o que você sente, o que você acredita ser melhor, é importante para quem está lá do outro lado, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, para que o outro tenha também aquela empatia igual eu quero ter para quem está me escutando. E ouçam, galera, não deixem de escutar quem está do outro lado, né? É aquela história que eu pergunto aqui para vocês estão gostando? Tá legal? Né? Por quê? Porque se a gente sabe, né? Se a gente sabe disso, se a gente sabe que o outro está satisfeito, as coisas estão caminhando bem. E sinta-se à vontade para discordar. E quando eu digo discordar, não é discutir, é colocar a sua forma de pensar de maneira neutra, imparcial. Porque dessa forma você vai mostrar a sua assertividade. Agora, sabe o que eu costumo dizer que dá muito certo? Para eu conseguir discordar, eu preciso conhecer muito bem aquilo que o outro está colocando para mim. Por quê? Porque se eu tenho como embasar o que eu acredito ser melhor, eu consigo provar para o outro que às vezes eu tô certo e o outro não. Mas se eu não tenho embasamento teórico, como que eu posso discordar? Concorda? Pois é. Aí, ó. A Isabel faz teatro e tem um tom de voz baixo. Gente, olha que loucura. Isso aí, Bel. Show de bola. Parabéns. E a última dica que eu quero dar para vocês, antes de eu entrar nos livros que eu quero indicar, não esqueçam que para você ser assertivo, você precisa saber falar não.
Isso mesmo, galera. Se você fala sim pra todo mundo, você não está sendo assertivo, sabe por quê? Porque você não vai dar conta de abraçar o mundo. Não vai. Não vai. Quem aqui consegue falar não? Eu não conseguia até alguns anos atrás. Aí eu fiz terapia e a minha terapeuta me ensinou a falar não. Acreditem, eu aprendi em terapia a falar não. E agora eu tenho que ter cuidado e atenção para muitas vezes eu não falar o não desnecessário, sabe? Porque eu aprendi demais. Ela é fera, e eu aprendi demais. Então, tenham cuidado. Não falem nem muito nem pouco. Ponderem o seu não, mas falem o não. Isso é fundamental para você ser assertivo. E aí, algumas perguntas. Tranquilo, né? Ah, Ângela, minha filha do céu, vou te ensinar a falar não, tá? Aqui, ó, já tô anotando. Vou fazer posts ensinando vocês a falarem o não. Tá bom? É importante, a gente tem que saber falar não. Senão, se a gente abraça o mundo, a gente não dá conta, a gente fica doente, a gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente fica angustiado. Então, a gente precisa sim aprender a falar não. Ó, quando a gente fala sim, a Max tá falando aqui, quando a gente fala sim para todo mundo, a gente fala vários nãos para nós mesmos. Maravilhosa sua colocação, Max, é isso mesmo. Quando a gente fala não para a gente, é porque a gente está falando muito sim para os outros e a gente se anula, né, gente? Não dá, a gente não pode se anular para que a gente seja assertivo, não podemos mesmo. Olha a dica de livros para a gente encerrar aqui. Quem mexeu no meu queijo? Me conta quem já leu. Maravilhoso! A história de 4 personagens, 2 ratinhos e 2 duendes, em busca de um queijo num labirinto. Sabe o que é o labirinto? O nosso objetivo de vida, o nosso sonho, o que a gente quer alcançar. Esse é o queijo. E o labirinto é o que a gente tem que percorrer para alcançar. Olha que loucura! Quem disse que vai ser fácil alcançar os objetivos? Não é não, gente. Olha que eu criei um canal para mostrar para vocês que é possível mudar. Tem coisa mais difícil do que ensinar o outro a mudar? Me digam. Não tem! Não tem! É o que, na minha opinião, existe de mais difícil no mundo. É ensinar o outro que o outro é capaz de mudar e que o outro precisa mudar. Então, o meu maior desafio é um dos maiores, na minha opinião. É ensinar que o outro pode mudar. Porque ensinar a fazer o que todo mundo sabe, isso é fácil. Mas e ensinar o que o outro não sabe que ele precisa melhorar? Isso é um grande desafio. E olha, pode deixar, vou postar todas as indicações nos stories. Sem dúvida, uma importante dica, tá? Não vou deixar de postar nada para vocês que eu conversei aqui para facilitar o entendimento de vocês. E a outra dica que eu queria dar para vocês, de um outro livro que é maravilhoso, é o Seja Assertivo, da Vera Martins. Quem já leu? Maravilhoso, ela mostra como que a gente consegue ser assertivo de uma maneira sentimental, usando a nossa assertividade de uma maneira serena, tranquila, de uma maneira neutra, de uma maneira muito maravilhosa. Olha, os 2 livros são fantásticos. Se alguém de vocês ainda não leu, pode me chamar depois no direct, que eu conto mais um pouquinho dos livros e eu vou postar os 2 lá, contando um resuminho bem resumido do que os 2 falam. E quem tiver interesse de saber mais e não tiver tendo tempo de ler, me chama no direct que eu conto um pouco mais dos 2 livros para vocês. Agora, galera, a live vai ficar gravada para vocês. Pode deixar que vai sim, vai estar gravada e eu vou postar daqui a pouquinho para vocês. Para encerrar, não deixem de compartilhar o link do e-book, tá? Eu preciso que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas para que a gente alcance resultados melhores dentro do nosso ensino. Outra coisa, vai ter mentoria gratuita para vocês, galera. Daqui a pouquinho eu vou postar lá para vocês. E aí vai ter sorteio. Isso aí, galera.
Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Gostaram da live de hoje? Sim! Aê! Que bom que vocês gostaram da live de hoje. Eu também gostei muito. A liderança assertiva, ela pode ser alcançada sim. É só você querer. E você é capaz e você consegue, tá bom? Muito, muito bom ter vocês aqui. Oh, Neusilene, eu sou top. Obrigada, amor. Você também é, minha filha. Você dá um show em sala de aula, que eu sei. Ó, um beijo enorme em vocês. Uma ótima noite para vocês. Um ótimo descanso. Pensem em tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu espero vocês na próxima live, quarta-feira que vem. Enquanto isso, não deixem de comentar os meus posts, porque isso é ótimo para o canal e para mim também, porque aí eu sei o que vocês pensam. Um beijo grande em vocês. Foi muito, muito bom ter vocês aqui hoje comigo. Beijo, tchau, galera. Fui!